Geralmente, quando falamos da realidade dos negros do Império Português, é muito comum pensarmos imediatamente na dura realidade da escravidão. Mas o que poucos sabem é a prodigiosa quantidade de militares e artistas negros e mulatos que atuaram tanto no Brasil como em Portugal e que infelizmente são completamente esquecidos da história. O vídeo de hoje será o primeiro de 2 vídeos em que falaremos sobre os mais prodigiosos negros e mulatos do Império Português, começando com os artistas. Inclusive, um deles foi um dos maiores teóricos musicais do século XVI, tendo sido quase completamente apagado da história. E se você quer conhecer a fundo quem foi ele, não deixe de ver o vídeo até o final. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. Quando falamos da realidade dos negros no Brasil português, temos uma tendência imediata a pensar na cruel realidade da escravidão, tão enraizada na história do Brasil. E isso tem uma razão clara: o enorme afluxo de escravizados traficados para as terras brasileiras em comparação com outras regiões do continente. No entanto, algo que é pouco destacado é a grandiosa quantidade de negros libertos nas mais diversas regiões do território. Devido ao contrabando abundante do ouro das Minas Gerais, muitos escravos africanos e seus descendentes conseguiram comprar suas cartas de alforria. No final do século XVIII, os libertos chegavam a superar a população de escravizados em certas regiões das Minas Gerais, como na freguesia de São José e em Vila Rica. Na freguesia de São José, os libertos eram 52% em 1795, e em Vila Rica, os nascidos livres e libertos eram 65% da população em 1799. E o impacto desses números foi sentido também na demografia mineira. Os libertos, por exemplo, saíram do número de 123.048 habitantes na década de 1770 para 177.539 em 1808, representando cerca de 41% do total dos moradores da capitania das Minas Gerais. Ou seja, em um espaço de 30 anos na capitania das Minas, os registros apontam mais de 50 mil novos libertos, o que estava diretamente ligado ao declínio da atividade mineradora na região. Aqui na descrição do vídeo é possível encontrar ótimos artigos acadêmicos sobre o assunto. Essa quantidade de libertos no Brasil era enorme em comparação com outros países. Por exemplo, ao passo que no Brasil, com a abolição, conseguiram a liberdade mais de 700 mil escravizados, nos Estados Unidos esse número superava os 4 milhões. Ou seja, os Estados Unidos possuíam quase 6 vezes mais escravos que o Brasil na época da abolição em ambos os países, mesmo sendo o Brasil o maior receptáculo de negros vindos do continente africano. Inclusive, na época da abolição do Brasil, haviam negros militantes do abolicionismo, como José do Patrocínio e André Rebouças, que era amigo pessoal da princesa Isabel, além de negros escravagistas, como Francisco Paulo de Almeida, o barão de Guaraciaba. E isso era algo impensável na realidade estadunidense. Um dos fatores que podem ajudar a explicar esses fatos é justamente a maior proeminência da alforria em terras brasileiras se comparada à realidade americana. E no Brasil, as milícias dos Terços dos Henriques e as Irmandades Católicas eram alternativas para a ascensão social dos pretos livres, libertos e escravizados. Por meio das Irmandades, por exemplo, escravos se organizavam para construir seus templos, celebrar suas devoções e até mesmo conservar suas tradições africanas, como na Congada. As Irmandades serviam como um refúgio de muitos escravizados para minimizar o fardo da escravidão, e organizavam e tornavam possíveis batismos, casamentos, funerais, festas devocionais e até mesmo por vezes profanas. Essas Irmandades Católicas de pretos, pardos, libertos e escravos e seus descendentes constituíam um elo entre a igreja e o indivíduo. E, diante do poder que passaram a possuir com o tempo, foram um grande celeiro de artistas sacros. Os artistas e artesãos afrodescendentes estavam presentes nos mais diversos pontos do país, auxiliando na construção de igrejas e em diversas obras.
Temos como exemplo Manuel Ferreira Jácome, no século XVIII, o arquiteto mulato que foi o autor da planta da igreja de Nossa Senhora dos Clérigos em Recife. O conhecidíssimo mestre Valentim, por sua vez, que foi um dos principais escultores, entalhadores e urbanistas do Rio de Janeiro, era membro da Irmandade do Rosário e filho de um português com escrava. Esse mulato foi responsável por projetar diversas obras ao longo da capital do estado do Brasil, indo desde o passeio público do Rio de Janeiro e da igreja de Nossa Senhora da Conceição e Boa Morte até chafarizes, como o chafariz das Saracuras, além de talhar diversas igrejas e até mesmo de fundir esculturas, como a da ninfa Eco. Da mesma forma, Silvestre de Almeida Lopes, um dos mais prodigiosos pintores mineiros, era membro da Irmandade dos Pardos de Nossa Senhora do Amparo. Manuel Ribeiro Rosa, também pintor sacro mineiro, era mestiço e filho de uma preta chamada Rita Ribeiro. Já Raimundo da Costa e Silva era um pardo alto, pintor, escultor, entalhador e restaurador ativo de belíssimas obras religiosas do século XVIII. O frei Jesuíno do Monte Carmelo, por sua vez, mulato, filho de escrava, virou padre carmelita e foi autor de muitas obras de arte do Brasil português, em especial de caráter religioso. Mas uma das mais interessantes histórias de artistas negros é o de Manuel da Cunha. Tendo nascido escravo, desde muito cedo demonstrava um grande talento para a pintura. Após o seu senhor estimular suas habilidades, tendo aula com João de Souza e posteriormente indo até mesmo a Lisboa se aperfeiçoar, pintou diversas obras e, com sua pintura, conseguiu comprar sua liberdade. Na Bahia, o mulato José Teófilo de Jesus foi um dos maiores pintores do século XIX, pintando alegorias sobre os continentes e quadros belíssimos como O Rapto de Helena de Troia, Santa Cecília e A Divina Pastora no forro de uma igreja. Grandiosos pintores como Leandro Joaquim, famoso por retratar as mais diversas cenas do Rio de Janeiro, também era mulato. Nesse sentido, é interessante notar a importância dos mestiços na arte brasileira. Muito do que se sabe hoje sobre o paisagismo do Rio de Janeiro nos anos 1700 saiu das telas de um mulato carioca. E assim como ele, tiveram tantos outros como Veríssimo de Freitas, Francisco das Chagas, conhecido como o Cabra, José Patrício da Silva Manso, Francisco Xavier Carneiro, Joaquim José da Natividade, Vitoriano dos Anjos Figueroa, Domingos Pereira Baião, entre tantos outros nomes de negros e mulatos que viraram artistas no Brasil português. Além disso, o maior escultor do Brasil português também era mulato. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, além de mulato, tinha também escravos com seus discípulos, a exemplo de Agostinho, o Angola, o entalhador africano de nome Maurício, Januário e o escravo Sebastião, além dos artistas que, seja pelo talento, seja pela sua insistência, atuaram e deixaram suas marcas na arte mineira. E não foi só no âmbito da pintura, escultura e arquitetura que se destacaram os negros e mestiços no Brasil. O papel na música, em especial na música sacra, foi também muito prodigioso. Manuel Dias de Oliveira, por exemplo, foi um mineiro que ascendeu socialmente pela música. Desde criança, foi reconhecido com uma bela voz e logo, sob a tutela das Irmandades, foi organista, copista e regente nas igrejas. Em 1766, recebeu a nomeação de capitão de ordenância de pé dos Homens Pardos Libertos, e em 1769 já usava a patente de alferes, além de regente de música para as Irmandades locais. Também recebeu nada menos que o título de capitão da cavalaria a pé da rainha Dona Maria I. Entre os músicos mestiços, podemos destacar também o padre José Maurício Nunes Garcia, mulato, descendente de escravos, que foi o maior compositor americano erudito do século XVIII. Com a chegada da família real em 1808, Dom João VI, impressionado com o padre, o nomeia mestre da Capela Real. Esse padre foi também o autor do famoso Te Deum das Matinas de São Pedro. Já Joaquim José Lobo de Mesquita, sendo mulato, foi também um dos maiores compositores mineiros,
compondo missas inteiras e obras ímpares do século XVIII, que você pode conferir aqui na descrição. Entre os músicos no Brasil, se destaca também Domingos Caldas Barbosa, que era mulato, filho de um português com uma negra angolana e foi sacerdote, poeta e músico, autor e divulgador de ludos e modinhas em Portugal. Mas um dos maiores e mais esquecidos nomes de artistas afro-portugueses talvez seja o de Vicente Lusitano. Nascido em 1520 em Odivelas, em Portugal, Lusitano ordenou-se padre e se dedicou à composição de música sacra, indo estudar em Roma. Durante a sua estadia na Itália, Lusitano envolveu-se em um aceso debate público com o teórico e compositor rival Nicola Vicentino sobre as regras da composição e chaves de afinação. Lusitano foi unanimemente declarado vencedor em uma vitória improvável. E, insatisfeito com o desfecho, Vicentino liderou uma campanha de difamação contra Lusitano, desacreditando o músico, que se viu impedido de ascender a outros tipos de cargo, como de maestro de capela. A sua obra musical centra-se majoritariamente no livro intitulado Liber Primus Epigrammatum, que contém 15 motetes para 5 vozes, 5 motetes para 6 vozes e 2 motetes para 8 vozes. Essa é a primeira composição publicada por uma pessoa negra que se conhece, tornando-o no primeiro compositor negro a publicar e registrar sua música. Essa coleção de motetos também é a primeira antologia de um compositor português publicado no estrangeiro. A obra foi escrita para coro, para ser executada em serviços religiosos. E ainda na Itália, Lusitano publicou um trabalho de teoria musical em 1553, com 3 edições e um longo tratado manuscrito sobre a arte do canto. Por volta de 1561, Vicente Lusitano foi procurar trabalho na corte do Duque de Wittenberg, na Alemanha, e lá se converteu ao protestantismo, onde então se perdeu seu rastro. Depois de ter ido para a Alemanha, nunca mais se ouviu falar em Vicente Lusitano. Até hoje, não se sabe o que teria acontecido. Os vestígios são poucos e não se conhece qualquer obra composta por ele na época que foi para a Alemanha. E vemos assim que a proeminência de pardos, negros livres e libertos entre os principais artistas do Brasil e até mesmo de Portugal mostra a complexidade de se estudar a história do Império Português. Diferente de uma visão simplória de divisão entre escravizados e escravizadores, a realidade brasileira se mostra complexa, intrincada e repleta de nuances que tornam o Brasil um país único no mundo. E conhecer a importância que os negros libertos, os mestiços e as irmandades religiosas desempenharam nas artes, na música erudita e no próprio desenvolvimento do Brasil e de Portugal é o início desse reconhecimento. Diferente de uma visão que prega uma cultura exclusivamente branca ou negra, os negros e mestiços, por meio de suas obras, mostraram que puderam dominar os mais diferentes ofícios ao requinte, inovando e marcando seu lugar na história. Mas não apenas como artistas atuaram os negros no Império Português. Muitos deles foram também militares, cavaleiros e até mesmo heróis de guerra, alguns com incríveis histórias de superação. E se você quer acompanhar essa história e ajudar o nosso trabalho, então comenta aqui no vídeo, se inscreva agora mesmo aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos para fortalecer o nosso trabalho.